E toda quarta tem o quadro Entenda Direito e hoje nós vamos falar sobre direito trabalhista. O tema de hoje interessa principalmente para quem trabalha em casa. Na semana passada, uma empresa de cosméticos perdeu em segunda instância uma ação movida por uma executiva de vendas que era CLTista, mas trabalhava em casa. A empregada teve um acidente ao cair da escada de casa quando saía para fazer uma venda. Quando ela voltou do afastamento, foi demitida pela empresa. Na ação, a empregada alegou que não poderia ter sido demitida por causa da instabilidade de trabalho depois do acidente de trabalho. Para explicar melhor isso, eu recebo a advogada trabalhista Marilda Cardoso. Marilda, seja bem-vinda ao Entenda Direito. Obrigada. Olá, Carol. Olá, telespectador. Marilda, no caso dessa vendedora, ela era uma CLTista, ela era registrada pela empresa. Como é que ficam os direitos de quem é registrado, mas trabalha em casa? São os mesmos? Sim, Carol, os direitos são os mesmos aplicados. O que trabalha em casa, ele é similar ao vendedor externo. Isso está sendo mais comum pelas empresas ultimamente, principalmente no ramo de informática e de vendas. As empresas têm contratado pessoas para elas fazerem o serviço da própria casa ou externo. No caso dessa funcionária que você citou, ela era gerente de vendas, então ela trabalhava em casa e também desempenhava atividade externa. O que acontece nessa situação tem dois grandes problemas. Um deles é controle de jornada. A empresa que contrata o funcionário para ele trabalhar em casa ou externo, se ela não tem um controle dele de jornada, ela não precisa pagar. E do acidente de trabalho, o que causa muita discussão e entendimento. Porque ou ele tem que provar que ele estava realmente trabalhando ou saindo para trabalhar quando ocorreu aquele acidente com ele, ou se aconteceu na rua, ele tem que provar também. Que era em decorrência do trabalho. Então, realmente é uma situação de trabalho mais delicada. Bom, então, no caso de acidente de trabalho, tem toda essa dificuldade de provar essa relação trabalhista. Se é relação trabalhista. Porque quando o funcionário ele sofre um acidente de trabalho, juridicamente ele tem que ir para pronto atendimento. Se for em decorrência do acidente de trabalho, a empresa tem que emitir uma CAT, informando a hora, o local onde ele sofreu o acidente. Se ele tiver que afastar pelo INSS, ele terá que apresentar o atestado médico mais esse documento fornecido pela empresa. Só assim que ele irá realmente afastar por acidente de trabalho. Retornando do acidente de trabalho, ele tem estabilidade de 12 meses. Que foi o caso dessa funcionária. Bom, só lembrando que essa executiva de vendas, ela é de uma empresa de revenda de cosméticos. Isso. E tem o caso das revendedoras também. Nesse caso, as revendedoras elas não entram nessas regras da CLT, né? Não, porque essas revendedoras, que muitos de nós conhecemos, que tem a revista da Avon, elas exercem um trabalho autônomo, né? Elas ganham uma porcentagem nas vendas que elas têm. Agora, essa funcionária, ela era registrada, ela era gerente de vendas de uma região. Ela recebe a mercadoria e ela repassa para as vendedoras. Entendi. E como é que o empregado ele pode provar que ele teve um acidente de trabalho dentro de casa? Eu acho que a melhor forma dele provar, ele sofreu um acidente, é ele ir no pronto atendimento. Ele já vai informar o médico que ele estava em horário de trabalho, que ele estava trabalhando, mesmo sendo em casa, ele já vai ter documentado isso. E com prova testemunhal. O que é bastante difícil. O que é bastante difícil. Então, se ele procurar a empresa de imediato, informar que sofreu acidente, a empresa não quiser emitir a CAT, não aceitar, entendeu? De imediato, e ele realmente sofreu aquele acidente trabalhando, é aconselhável que ele procure o Ministério do Trabalho na cidade dele, ou até o sindicato da categoria, para que possa emitir essa CAT, comunicando que foi em decorrência de um acidente de trabalho. Entendi. E quais os cuidados que tanto os empregados quanto os empregadores eles devem ter, Marilda, para manter essa relação trabalhista saudável, para não ter esses problemas depois, nesses casos de empregados que trabalham em casa? Eu acredito que por parte do empregador, o cuidado maior que ele deve ter, se for um trabalho externo, se for um trabalho em casa, é saber a região que a pessoa trabalha, os clientes que ela visita, para saber se estava naquele percurso onde ela realmente tem cliente para atender. Se for trabalho em casa, se a pessoa tiver controle de jornada, ela cumprir um horário, a empresa determinar esse horário e saber se foi dentro realmente desse horário, onde ela se acidentou, onde ela sofreu o acidente. E para o empregado, se ele sofreu um acidente de trabalho, é procurar o pronto atendimento de imediato, não esperar passar uma semana,
para ele ir lá no pronto atendimento, informar a hora que ele sofreu o acidente, de que forma que ele sofreu o acidente, mas que ele procure de imediato. Se foi um acidente de trânsito, né, um acidente de percurso, se foi feito um boletim de ocorrência, que todas as informações constem nesses documentos. Tá certo. Marilda, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, o Carol e o telespectador. Bom, e você pode mandar as suas perguntas sobre o direito para a gente pelo e-mail tvsul@tvsueducativa.com.br, que a gente vai tentar trazer aqui os nossos consultores para tirarem essas dúvidas. O Jornal TV Sul vai para o intervalo e na volta a Casa da Cultura promove mais uma edição da Feira Arte Nossa. Não saia daí.